João capítulo 20, versículo 19. Chegada, Jesus aparece aos 11, a incredulidade de Tomé, a regeneração dos discípulos. É um carro? Da adega? Vou fazer uma oração já. Eles têm 3 minutos. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Querido Jesus, o Senhor é o dono desta obra, este negócio é teu, Senhor. Nós estamos falando da tua palavra e ela deve ser reverenciada, ela deve ser honrada, respeitada, Senhor, em nome de Jesus. Queremos ministrar a tua palavra ao coração dos meus irmãos aqui, Senhor. Repreende toda obra contrária, todo espírito das trevas, toda maldade, Pai, em nome de Jesus. Desfaz agora, Senhor, todo mal. Nós lançamos por terra, Senhor, e repreendemos, ó Pai, para a glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Fala conosco, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Ainda de pé, o versículo 19 diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram. Jesus, vendo o Senhor, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disse-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vi o sinal dos cravos das suas mãos, e não puser os dedos no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro. E com as portas fechadas, e apressou-se no meio e disse: e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas chagas, chega a tua mão e põe-na do meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor, meu Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não me viram e crerão. Jesus, pois, operou também milagres na presença de seus discípulos, e muitos
outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que, crendo, tenhais vida em seu santo nome. Aleluia. Querido Espírito Santo, oh, aleluia, nós cremos, Senhor, na sua porção. Nós cremos no teu poder, nós cremos na tua ação, nós cremos na ação do teu poder, Senhor, sobre a vida dos discípulos que, ó Deus, de tal maneira receberam com alegria a porção do teu Espírito Santo, ó Pai, e eles foram cheios, e eles foram alegres, e a tua palavra chegou até nós. A tua verdade inescrutável, irrefutável está aqui, Senhor, para ser transmitida. Senhor, fala aos nossos corações, regenera a nossa alma, Pai. Nós dependemos única e exclusivamente de Ti, pelo Teu Espírito Santo. Aleluia. A outorga do Espírito Santo por Jesus aos seus discípulos no dia da ressurreição não foi o batismo no Espírito Santo como ocorreu no dia de Pentecostes. Era realmente a primeira vez que a presença regeneradora do Espírito Santo e a nova vida de Cristo ressurreto saturavam e permeavam os seus discípulos. Durante os últimos dias da reunião de Jesus com os seus discípulos, antes da sua paixão e crucificação, ele se prometeu e receberiam o Espírito Santo como aqueles que os regenerariam. Habitaria convosco e estarás convosco. O versículo 14 e o versículo 17. Capítulo 14, versículo 17. Jesus agora cumpre aquela promessa. Jesus então vai cumprir a sua promessa. Aleluia. Podem se assentar, meu irmão. Pode se assentar. Pode tomar o seu assento aí, viu, meu sister? Aleluia. Glória a Deus. Portanto, querido irmão, esta é uma palavra de regeneração dos discípulos. Os discípulos andaram com Jesus. O Senhor havia chamado os seus discípulos para caminhar com eles. O Senhor escolheu alguns discípulos para serem apóstolos. E eles estavam reunidos e receberam uma porção extraordinária de Jesus Cristo. E é de fato que o Espírito Santo ainda não estava sobre eles de tal maneira. Mas nesse dia, após a ressurreição de Jesus, quando Jesus havia sido crucificado, quando Jesus havia sido transformado no corpo de glória, mas ainda ele num corpo humano, se mostrou para os seus discípulos. Ele apresentou-se. Diz o versículo 19 do capítulo 20 de João, que chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde estavam os discípulos, ou seja, e fechadas as portas onde estavam os seus discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse uma palavra extraordinária. E ele está dizendo isso aqui para você: paz seja convosco, paz seja convosco. O Senhor Jesus estava enfatizando que Ele era a paz que salvava e que acalmava o mundo. O Senhor estava relatando para aqueles discípulos que Ele estava com eles, que o próprio Jesus, após
ser morto, crucificado, morto, agora ressurreto, aparece no meio deles, durante uma reunião em que eles estavam reunidos, esperando a promessa do Senhor. Ele aparece e vai dizer para ele de uma maneira forte, de uma maneira extraordinária. No versículo 21 ele disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Vai acontecer uma coisa tremenda no meio dos discípulos de Jesus. Vai acontecer algo extraordinário na vida daqueles que creram na promessa do Senhor Jesus e ficaram debaixo da sua promessa. O Senhor Jesus vai aparecer a eles. Mas vamos, antes desse fato, observar alguns acontecimentos. Aqui nessa situação, é importante percebermos que pouco ou nenhum dos discípulos estavam crendo tão piamente naquilo que o Senhor havia prometido. Pouco ou nenhum daqueles estavam tão crentes naquilo que o Senhor havia falado. Eles haviam andado por aproximadamente 3 anos com Jesus, aprendendo, sendo repreendido, sendo corrigido, vendo os milagres acontecendo. Olha que o Senhor Jesus fez muitos milagres, que é possível. Nós vemos neste mesmo capítulo uma passagem muito interessante que está no versículo 31. Porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhas vida em seu nome. Mas antes disso, no versículo 30, diz o versículo 30 que Jesus, pois operou também em presenças de seus discípulos muitos milagres, muitos outros sinais que não foram escritos neste livro. Querido irmão, o Senhor operou tantos milagres que aqui nas Escrituras Sagradas não está escrito, muitos deles não estão escritos. Mas para lembrarmos alguns dos milagres do Senhor Jesus, você consegue lembrar de que a palavra de Deus diz em João mesmo que um dos milagres primeiros que o Senhor fez foi a multiplicação da água em vinho. Ele estava convidado para ir em um lugar que era chamado Bodas de Caná da Galileia. Era um casamento, era uma festa, era um encontro de matrimônio. Estavam se dando em casamento. Alguém estava se reunindo para se ter um relacionamento de fé, de amor, de união. Eles estavam reunidos para se unir-se um ao outro. E agora, nessa situação, é proposta de Deus de que ele vai nesse encontro, ele é convidado para estar. Jesus é convidado para estar neste casamento. E ele vai até esse casamento. Vai ele e a sua família. Diz a palavra de Deus que a sua mãe estava lá, o seu pai estava lá, seus irmãos também certamente estavam lá. E até mesmo as suas irmãs também estavam lá. Mas agora acontece uma coisa, acontece algo complicado, porque era de tradição que as pessoas oferecessem no fim da festa um tipo de vinho, e normalmente era o vinho mais ruim. Estavam para terminar a festa, porque eles já haviam bebido os vinhos, muita gente tinha bebido. O seu patrono da festa, ele oferecia o vinho, as pessoas bebiam ali e se festejavam e se alegravam. Mas agora, um dado momento, a bebida acabou.
E isso era vergonhoso para um pai, para um casando, né? Porque normalmente os pais é quem davam as festas. Então acabar o vinho numa festa era algo vergonhoso. Onde está a bebida? Não tem suficiente. Por que convida tantas pessoas se não pode oferecer um vinho para eles? Mas a sua mãe vai até Jesus e fala: olha, acabou o vinho. Jesus vai dizer: que tenho eu contigo, mulher? Né? Mas ela vai, sabendo da graça poderosa que estava sobre ele, ela vai dizer aos serventes da casa: fazer tudo o que ele mandar. Ela dirige, ela não diz que era para fazer o que ela estava mandando, ela disse que era para fazer o que ele mandasse. Ele era quem era o responsável pelo milagre ali. E agora vai acontecer algo extraordinário. Ele vai mandar que aqueles serventes vão encher as talhas de água, né? Vão encher as talhas de água. As talhas vão ser cheias de água, elas vão ser transbordantes de água. Mas talvez algum daqueles serventes ali vão perguntar entre si: por que encher essas talhas de água? Acabou o vinho e agora vão dar água para o povo? Nós vamos dar água? O que é isso? Não tem mais vinho, agora vamos dar água. Mas tudo bem, vamos dar água, né? Na hora que Jesus, querido irmão, eu estive vendo uma análise da transformação da água em vinho. É o que é necessário para que acontecesse uma transformação de água em vinho. É necessário que algo transformador, algo inusitado aconteça nas moléculas do ar, da composição. É inadmissível que alguém faça isso com uma obra natural. Ninguém há que neste mundo possa fazer a água virar vinho. Água virar vinho da sua composição, porque o vinho ele vem da uva, e a água é uma natureza, entendeu? A água é uma outra natureza. As moléculas da água, as moléculas do vinho são totalmente diferentes, mas o Senhor Jesus vai dizer uma palavra e vai mandar com que eles entreguem aquela água para o chefe da casa que estava ali. E eles, crendo, vai entregar aquela água, que já agora não é mais água. Agora aquela água se transforma em vinho. Aquela água se transforma em uma outra composição tremenda. E sabe o que acontece? Os homens, os chefes, os fariseus, os saduceus, aqueles que estavam ali, magistrados, que certamente conheciam de vinho, e eles entendiam perfeitamente de vinho. Ao degustar aquela bebida, eles observam e falam assim: mas que é isso? Que coisa é essa? Sabemos que todas as pessoas oferecem o melhor vinho no começo, para que depois de que eles tenham bebido tanto, lhes seja dado um vinho ruim. Mas vocês oferecem o melhor vinho no final. Desde o começo bebemos vinho bom e ainda estamos bebendo vinho melhor. Oh, aleluia! Eles confirmaram os milagres na frente dos seus serventes, na frente de toda a sociedade ali, porque Jesus havia transformado o milagre. Querido, há milagres que não foram constituídos nessas escrituras, mas nós sabemos que o Senhor Jesus faz milagre. E o Senhor Jesus fez um outro milagre em uma mulher, quando ele estava caminhando, ele estava andando no meio de uma multidão, e certamente que aquela multidão estava apertando, porque a Bíblia diz que os homens estavam apertando, e o povo estava acochando Jesus, e queria se aproximar de Jesus, queria ouvir Jesus, queria sentir Jesus, queria algo de Jesus.
Mas havia uma mulher ali que ela não tinha condições, ela tinha um fluxo de sangue, há 12 anos que ela sofria com aquela enfermidade, e ela estava sofrendo, ela não sabia realmente o que ela iria fazer, porque na verdade ela já tinha gastado dinheiro, todo o que ela tinha, para poder curar a sua saúde, e ela não conseguia. Alguns até, ela era rejeitada pela sociedade, porque uma mulher, e por si só ela já era rejeitada, mas ela sendo mulher, e agora com fluxo de sangue, ela retirada do meio da sociedade, porque ela era considerada imunda ainda para os judeus, mas ela estava ali querendo tocar, e ela dizia consigo só, ela dizia consigo mesma: se eu tocar na hora no vestido dele, se eu apenas tocar naquela hora, se eu apenas encostar nela, eu vou ser sarado, eu vou ser curada, eu vou ser sarada. E ela vai labutando com as suas forças, ela vai adentrando em meio à multidão, e ela vai se aproximando. Eu consigo imaginar ela andando para lá e para cá, e tentando se aproximar, se arrastando pelo chão. Ela vê uma brecha por debaixo da perna daqueles homens, ela encontra uma brecha, e ela vai e toca na orla do Jesus, ela toca na beira do vestido de Jesus, na roupa de Jesus, e ela sente virtude. Ela sente uma alegria, ela sente que o fluxo de sangue é interrompido, ela sente que a sua saúde agora é outra, ela sente uma alegria. Quando ela consegue tocar em Jesus, ela vai sentir essa virtude que vem do alto e vai transformando o seu corpo, assim como aquele vinho, aquela água que se transformou em vinho, a sua doença se transformou em saúde, e ela foi curada. Oh, aleluia! E agora uma coisa acontece, Jesus se incomoda, Jesus fala assim: ei, espera aí, para, tudo agora. Jesus, o que aconteceu? Por que você para tudo, todo mundo aqui? Não, alguém tocou em mim, alguém em mim tocou. Oh, aleluia! Jesus, como? Quantas pessoas estão aqui ao seu redor, tocando, te apertando, te incomodando, bastante gente aqui para lá e para cá. Não, alguém me tocou diferente, alguém tocou em mim de uma forma diferente. Como é que você pode tocar no Senhor Jesus hoje? Você pode tocar nele, toca diferente com o seu coração sincero, toca diferente com o seu coração sincero, com a sua alma sincera. Fala que você quer tocar, que você quer ser curado, fala que a sua alma está carente, fala que você precisa tocar na alma de Jesus, na orla de Jesus, que você precisa tocar no Senhor agora, e Ele vai tocar, Ele vai deixar você tocar, e Ele vai dar virtude sobre você. E Ele disse para aquela multidão: ei, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Oh, aleluia! Saiu uma virtude. Irmão, você pode imaginar uma virtude? Eu estou imaginando uma virtude como uma luz que a gente joga de uma lâmpada para o outro lado assim, e aquela luz clareia e vai bater lá na frente. Vai sair virtude desse Jesus, e essa virtude, ela vai mudar a história dessa mulher. E ele pergunta, o interessante que ele quer saber: ele quer saber aonde é que você foi, que você tocou, quem é que foi que tocou, por que você tocou, o que aconteceu com você. Ele não sabia. Ele sabia, a virtude é dele, saiu virtude dele e a virtude foi nela, e ele queria saber: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E a mulher se manifesta e fala: eu toquei em ti. E ela começa a contar a história dela, ela começa a falar o que aconteceu com ela, que agora ela foi curada. Ela estava com o seu fluxo de sangue há 12 anos, e agora ela sentiu
curada, transformada, foi interrompida o seu fluxo naquele exato momento. A alegria tomou conta da vida daquela mulher. Uma nova história passou a se dar a partir daquele momento na vida daquela mulher. Jesus faz milagre, irmão. Jesus regenera, Jesus transforma, e é isso. A palavra de Deus diz, no próprio versículo 30, que muitos milagres foram feitos e muitos que ainda não foram escritos nas Escrituras, mas tem milagre que nós sabemos e foram escritos aqui. Aleluia! Para concluir essa obra de milagre, nós podemos ver que estava um homem na beira de uma piscina e que o anjo passava e mexia as águas, e todo mundo, primeiro que descia dessa água, diz a palavra de Deus que eles eram curados, porque o anjo mexia a água, e esse tanque, na hora que o anjo passava, o primeiro que conseguia descer era curado. Mas tinha um homem lá que já havia sofrido há 38 anos, ele não aguentava, de tanto que ele tentava, ele passou a vida praticamente inteira ali na beira tentando ir para descer aquela água para ser curado, mas ele não conseguia chegar, porque diz a palavra de Deus que Jesus se aproximou dele e perguntou: o que queres que eu te faça? Porque na verdade ele disse: eu tento descer essa água, mas sempre que eu vou, alguém vai primeiro e é curado. E ele falou, Jesus pegou nas suas mãos e lhe deu-lhe a cura naquele exato momento. O Senhor levantou aquele homem, o Senhor restaurou a saúde daquele homem. Mais um milagre o Senhor fez ali naquela hora. O Senhor levantou o cego, o Senhor curou os olhos dele, o Senhor levantou o aleijado. 4 homens levaram o aleijado perante Jesus Cristo, e agora o Senhor Jesus cura aquele homem, e aquele homem sai com a sua maca andando. Ele sai andando com a sua cama pela rua, porque ele agora não estava mais sobre a cama. Aleluia! Então muitos milagres o Senhor fez. E agora a minha discussão aqui com os irmãos é: por que os discípulos estavam com medo dos judeus? Por que os discípulos estavam sofrendo, estavam escondidos? E por que ainda havia aqueles que não estavam crendo na obra poderosa, regeneradora do Senhor Jesus? Aqui estavam eles. Mas o Senhor falou para eles assim: estejais em Jerusalém até que do alto vós sejais revestido de poder. Vós sejais revestido de poder. Era uma promessa que Jesus havia dito. E nós vamos ver aqui que vai acontecer algo extraordinário. Vai acontecer algo muito forte aqui no versículo 22, que vai do capítulo 20, no versículo 22 vai dizer assim: havendo dito isso, assoprou sobre ele e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Oh, aleluia! Recebei o Espírito Santo. E ainda deu uma autoridade para eles, ainda deu uma capacitação. O Senhor capacitou eles aqui de uma forma extraordinária, tão forte, tão gloriosa, que ele disse assim: aquele a quem vocês perdoarem serão perdoados, e aqueles a quem vocês negarem o perdão será negado, será retido. Entendeu? Não adianta. Vocês têm uma autoridade pelo poder de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo. Vão e façam isso. E agora eles estão cheios do Espírito Santo. Da fase assoprou sobre eles, e infere-se que se trata da sua regeneração. E essa palavra na grega ela é traduzida por soprou, expulsão, impulsão. É o mesmo verbo usado na Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 2 e versículo 7, onde Deus diz: soprou em suas narinas
o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E o mesmo verbo que se acha em Ezequiel capítulo 37, versículo 9, assopra sobre eles, sobre estes mortos, e eles vivam. Também ele usou a palavra sobre João, deste verbo, neste versículo, indica que Jesus estava lhe outorgando o Espírito, a fim de que neles produzisse uma nova vida, uma nova criação. Oh, aleluia! Isto é, assim como Deus soprou por dentro do homem físico o fôlego de vida, e o homem se tornou uma nova criatura, em Gênesis capítulo 2 e 7, assim também agora Jesus soprou espiritualmente sobre os seus discípulos, e eles se tornaram uma nova criatura. Agora, a regeneração estava sobre ele. Mediante a sua ressurreição, Jesus tornou-se Espírito vivificante. Oh, querido irmão, eles estavam com o Espírito de vida reunido naquele lugar. Eles tinham o Espírito de vida, mas faltava sobre ele o Espírito Santo. O Espírito Santo, para que lhe dessem coragem. Sabe como é que você vai pregar a palavra de Deus? Como é que pode ser ministrada a palavra de Deus para outros? Através do Espírito Santo. Diz o versículo que nós lemos aqui, no versículo 19, disse que, na parte 2, diz que os discípulos estavam reunidos ali com medo, porque as portas estavam fechadas. Eles estavam com medo dos judeus. Os judeus estavam amedrontando eles. Muita coisa amedrontavam eles. Eles tinham medo de morrer. Mas agora, eles, a sair deste momento, a partir desse momento, eles passam a encarar a morte de frente. Eles não têm medo de morrer, porque na verdade o Espírito vivificante estava sobre ele. O Espírito do Senhor Jesus. Ele disse claramente que o Pai, assim como o Pai me enviou a vós, eu também vos envio o Espírito Santo, para que vocês vão e perdoe a quem deve ser perdoado, e também não dê perdão a quem não deve ser perdoado. Oh, aleluia! O Senhor Jesus estava dando autoridade para eles. É bem dito que o Senhor disse também para que eles fossem e batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor estava dando autoridade. É isso que o Senhor está dando para nós. É isso que Ele está dando. É um imperativo: recebei o Espírito Santo. Estabelecer de fato o Espírito Santo naquele momento histórico. Eles passaram a receber uma porção do Espírito Santo. Irmão, e agora eles são cheios. Isso vai lhe dar virtude para pôr as mãos sobre o enfermo e ele ser curado. A Bíblia diz que vai dar autoridade para eles pisar na cabeça da serpente. A Bíblia vai dizer para eles que eles vão poder tomar qualquer veneno de serpente e não vão morrer, porque o Senhor lhe deu o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ao receber esse Espírito Santo, ele passa por uma dessa situação. Ele está viajando numa viagem que é de fato missionária, mas ele estava preso, e agora ele está sendo levado para Cesto, para ser julgado. E agora ele vai para César também, ele vai ser julgado lá por César. Portanto, agora ele cai numa ilha. O barco que ele estava havia se despedaçado, e ele tinha uma autoridade extraordinária. E agora o que ele faz? Eles estão acampados numa ilha. Eles pegam árvores, galhos, colocam ali para fazer uma fogueira, para se esquentar da água que eles já tinham sido molhados. Agora então ele começa a esquentar, e diz que uma víbora, uma cobra, pica nos seus dedos, morde o seu dedo, e ele
da mesma hora lança a cobra no fogo, assim, ó, só balança assim a mão e ela cai para lá e morre, e com ele não acontece nada, porque ele estava cheio do Espírito Santo. A autoridade de Deus sobre ele era muito grande, porque é que nós não nos recebemos, não nos capacitamos, não acreditamos no tão grande poder que o Senhor dá para nós. O Senhor te dá poder nesta hora, você recebe o Espírito Santo, você vai ser regenerado, você vai ser transformado, a história da sua vida vai ser outra. Receba esse poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado aos que creem. Oh, aleluia. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Oh, aleluia. E se você crer, você vai ser repleto desta bênção, desse poder, dessa unção, desse Espírito Santo. E eu quero orar por você, para que você creia, para que você receba o Espírito Santo. Assim como Jesus Cristo disse: recebei o Espírito Santo. Oh, aleluia. Querido Jesus, nesta hora, Senhor, com esta igreja, Senhor, teus filhos, Senhor, estão aqui, Senhor, na autoridade do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai. Eu estendo as minhas mãos sobre os teus filhos, Senhor, e declaro sobre ele o Espírito Santo, que eles recebam o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, Senhor, seja sobre eles agora, Pai, para que sejam ministros da tua palavra, para que sejam cheios de autoridade, para que possam perdoar, para que possam negar, para que possam fazer segundo a tua vontade, no nome de Jesus. Receba o Espírito Santo em nome de Jesus, e seja capacitado agora para, com muita autoridade, levar a palavra do amor de Jesus, em nome de Jesus. Os que creem, digam amém bem forte. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória ao nome santo de Jesus. Oh, glória ao nome santo de Jesus. Aleluia! Receba, irmão. Seja capacitado, seja revestido do poder, da autoridade do nome de Jesus. Oh, aleluia! Em nome de Jesus.